Olá, eu sou a Mariana. Hoje vamos passear por Gant e conhecer a história dessa que é uma das mais lindas cidades da Bélgica. A arquitetura de Gant é um retrato de diferentes períodos históricos e eu vou tentar resumir aqui uns séculos da história dessa cidade. Certamente vou deixar muita coisa de fora, mas você vai ficar cheio de vontade de vir aqui visitar. Gant é banhada por dois rios, o Ley e o Escalda. Essa posição estratégica atraiu desde o início populações celtas para se fixarem na região. O próprio nome da cidade, Gand, teria vindo do celta, significando confluência. Foi, posteriormente, a partir do século I a.C., parte do Império Romano, e 4 séculos depois foi conquistada pelos francos. Quando os francos merovíngios começaram a querer cristianizar a região, é que a história de Gant começa a ficar realmente interessante. Na região da cidade, foram fundadas 2 abadias, a abadia de São Bavos e de São Peter. Os centros religiosos iriam trazer uma nova importância para essa região, onde anteriormente habitavam majoritariamente agricultores e pecuaristas, e fariam, com o passar dos anos, parte dos grandes acontecimentos da história da cidade. As 2 abadias cresciam em riqueza e poder com o passar das décadas, e a cidade se desenvolvia como um ponto importante no Império de Carlos Magno. E quem era Carlos Magno? Foi considerado o herdeiro do Império Romano no Ocidente, mas seus descendentes encontraram dificuldades em manter o território, seria sucessivamente dividido, e a cidade de Gant estaria constantemente envolvida nessas tramas. Do rio Escalda, que por tantos anos havia trazido riquezas para os habitantes da região de Gant, uma nova ameaça surgia, que assolaria a região pelo próximo século: os vikings. Primeiro, eles fizeram uma onda de saques por toda a costa, e depois vieram para se estabelecer e tomaram grandes regiões em volta do Escalda. Quem precisava enfrentar os invasores era o neto de Carlos Magno, Carlos o Calvo. Se você está dando uma risadinha por alguém ter basicamente careca no nome, eu já explico. Há várias teorias do porquê do nome. Eu, particularmente, gosto de 2. A primeira é que Carlos teria decidido romper a moda da época e raspar seus cabelos, como faziam os monges e não os nobres. E a segunda teoria é de que, como ele era o filho mais novo de 4 irmãos e não teria direito a nada do vasto império do seu pai, calvo se referia a uma expressão medieval, que significaria sem terras. Carlos podia não ter terras na sua juventude, mas no fim, depois de uma guerra, tratados políticos e a morte de um dos irmãos, ele não poderia reclamar, pois ficava com mais ou menos o que é hoje a França. E claro, a parte de Flandres, onde ficava Gant. Se ele fosse ficar sem terras, não seria por conta de seus irmãos, mas dos invasores vindos do norte. Ele precisava de aliados para enfrentar esse novo desafio, e encontrou-os no reino britânico de Wessex, que já enfrentava os vikings há vários séculos. Assim, ele casou sua filha, Judith, que tinha menos de 14 anos, com o rei Athelwulf, que tinha mais de 60. Athelwulf morreu 2 anos depois do casamento, e o filho dele, Athelbald, também se casou com Judith. 2 anos e meio depois, ele também morreu. Então, com menos de 20 anos, ela já havia sido 2 vezes viúva. Seu destino seria provavelmente casar mais alguma vez por alguém escolhido pelo seu pai ou o convento. Foi então que ela conheceu Balduíno Braço de Ferro, um nobre franco, e com a ajuda do seu irmão, fugiu com ele, causando a ira do seu pai. Os 2 casaram e só retornaram aos bons olhos de Carlos o Calvo graças à intervenção do Papa Nicolás I. A fim de melhorar a posição do humilde genro, Carlos entregou a ele o Condado de Flandres, e ele se tornou o primeiro Conde de Flandres. Uma terra que havia sido muito rica
mas que era agora assolada pelas invasões vikings. Seria seu trabalho e de seus descendentes defenderem a região. Foi o filho deles, que também tinha o nome do seu pai e o apelido do seu avô, Balduíno o Calvo, quem mandou um forte ser construído, onde hoje fica o Ravenstein, em Gant. O nome significa Pedra do Conde. Um século depois, o castelo ia ser ampliado por Filipe da Alsácia, também conde de Flandres, e não serviria mais como defesa dos invasores externos, mas como um símbolo do poder dos condes em oposição às casas de comerciantes e nobres nas margens do rio Lei. Foi do Ravenstein e das abadias de São Peter e São Bavos que a cidade começou a crescer, até eventualmente as pontas de um triângulo se encontrarem. Gant se tornaria a terceira maior cidade do noroeste da Europa, ficando apenas atrás de Londres e Paris. As abadias cresciam não só em importância religiosa, mas também econômica. As torres das igrejas ficavam cada vez maiores. Na abadia de São Peter foram enterrados 5 dos primeiros condes e condessas de Gant. Além de deixarem seus corpos para a abadia, esses e outros nobres também deixavam grandes quantidades de ouro e terras. O que era produzido em todas essas terras e lugares era levado para Gant, atraindo artesãos e impulsionando a tecelaria e o comércio de grãos. De fato, eram esses os dois grandes propulsores do crescimento econômico de Gant. No início dos anos 1300, começava a construção do campanário de Gant, que era um marco da independência econômica e política da cidade. O dragão, em seu topo, devia ser um guardião dos privilégios dos comerciantes da cidade. Juntamente com a igreja de São Nicolau e com a catedral de São Bavos, ela forma as 3 torres de Gant, nome pelo qual a cidade era conhecida. As casas das corporações de ofício também se tornavam cada vez mais imponentes, como o Vleeshuis, a Casa de Carne e o prédio adjacente ao Belfry. Em 1500, Carlos V, futuro imperador do Sacro Império Romano Germânico, nascia em Gant, e ele era também herdeiro do Condado de Flandres. Seu domínio se estenderia da Alemanha ao norte da Itália, Espanha e os recém-conquistados territórios ultramarinos. Ele foi o primeiro a poder dizer que em seu império o sol nunca se punha. Mas ter nascido na cidade não amoleceu sua atitude quando os moradores se recusaram a pagar os novos impostos que ele havia criado. E essa ia ser uma dura lição para os habitantes de Gant, que tiveram vários dos privilégios da cidade retirados. Nobres e célebres comerciantes tiveram que andar com uma corda no pescoço e se ajoelhar pedindo perdão. Por fim, a antiga abadia de São Bavos, que remetia os primórdios da cidade, foi transformada numa cidadela espanhola, com a única missão de controlar os revoltosos habitantes de Gant. De qualquer forma, isso não impediria que 30 anos depois, uma nova revolta estourasse em Gant, dessa vez de cunho religioso. O calvinismo encontrou ouvidos dispostos entre os patrícios de Gant, que haviam perdido seus privilégios e tinham sido submetidos a um regime militarizado pelos imperadores católicos dos Habsburgos. A religião cresceu tanto em Gant que em 1577 uma república calvinista foi declarada, seguida pela destruição de igrejas e monastérios católicos por toda a cidade. A república calvinista durou 10 anos, até que os espanhóis conseguiram retomar a cidade e 4.000 calvinistas foram expulsos partindo para os Países Baixos. Nos séculos seguintes, Gant seguiu sendo uma cidade grande, mas de menor esplendor que havia tido durante a Idade Média. Um revivamento da economia teria início no século XVIII, e surrupiando a tecnologia de teares ingleses, Gant teria se tornado a primeira cidade do continente a se industrializar. O Castelo dos Condes seria transformado em uma fábrica,
e mais canais com ligação para o mar foram escavados. Gand, como outras cidades belgas, passou a ser domínio francês durante a Revolução Francesa. E a abadia de St. Peters foi destruída e, subsequentemente, usada como um forte e prisão. Quando Napoleão foi definitivamente derrotado em Waterloo, Gand virou parte do Reino dos Países Baixos, período em que a cidade foi excepcionalmente favorecida. Foi nesse tempo que a cidadela, onde hoje está o parque com o mesmo nome, foi construído. Também foi nessa época que Gand se tornou uma cidade universitária, característica que mantém até hoje. A prosperidade de Gand durante o período holandês foi tanta que ela se opôs à formação da Bélgica em 1830. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Gand foi ocupada pelas forças alemãs, mas não foi muito afetada por bombardeios. Então seus prédios históricos continuam de certa forma preservados. A cidade foi praticamente toda restaurada, pois foi sede da Feira Mundial de 1913. Foi também para a exposição que a estação de St. Peters foi criada. Todos os pedacinhos da história que eu contei estão espalhados pela cidade, e um passeio por ela ajuda a entender um pouco mais a história da Europa como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, que queremos fazer mais vídeos sobre a história das cidades da Bélgica. Um abraço e até a próxima, pessoal!